Gente, então, boa noite, tudo bem? Vamos dar início ao último dia das palestras, né? Da semana de impressão 3D. Tem sido muito legal, a gente teve aí a participação do Vitor no primeiro dia, a gente tem a participação do Carlos no segundo dia, falando sobre o Linux, falando sobre o Grasshopper. Hoje o Afonso vai falar sobre a questão da impressão 3D, como é que funciona a parte técnica, a aplicação dos programas, a montagem. Acho que é o dia que tem a mais relevância do que a gente tem feito todos os dias aqui, né? Então eu vou apresentar o Afonso para vocês, vocês já conhecem, diretor da IDFD, representante da CNIL, das impressoras da Félix, professor da Universidade de Catalunha, IED lá de Barcelona. Bom, antes de chamar o Afonso, também quero agradecer de novo ao pessoal que apoiou a gente no evento, o pessoal da revista U, da SBEA, da IDFD, Félix, da DESP, da Associação de Operadores, e também do Sistema MAPS. Bom, lembrando que ainda não fez a inscrição para ver a montagem do pessoal no fim de semana, que preenche o formulário, fala com o doutor Marcelo também, tá? Que ainda não se ajudou no fim de semana e quer ver a parte da montagem. Então, é isso. Então, passo a palavra para o Afonso. Legal? E espero que dê tudo certo aí. Obrigado, João. Boa noite a todos. Então, todo mundo já conhece, certo? Esses caras aí ao longo dessa semana. Bom, eu estou colocando aqui para vocês a página web da empresa, que é rdfd.br. Aqui tem a descrição dos produtos que nós comercializamos: Rhino, alguns motores de render que trabalham com Rhino, Wave, Penguin. Os softwares, no caso da fabricação digital, a gente representa a Felix Printer, tá? Que é a máquina de entrada. E nós também representamos os produtos da Microsoft, uma empresa americana, que trabalha com softwares para a fabricação digital, especificamente para routers, para pesadores. Tá? Também alguns softwares da empresa BDM Solutions, Espanha, BDM Barcelona, Rhino Gold, um software para joalheria, Playu, que é uma espécie de editor de geometria entre NURBS e Mesh. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Rhino Nest nós vamos falar hoje também, que é um software de utilização para corte, serve tanto para laser como CNC e também para 3D printer, para você poder botar na sua bandeja o máximo número de volumes que você tem. Aí você manda imprimir e no você chega a fazer, tá? Running Boss é um produto novo, Running Shoes é um produto para desenho de calçado, e Running Boss é um software para desenho de moldes. Tá? E aqui em outros tem o VisualArc, que já falou para a arquitetura, o bombo, animação dentro do Rhino, Orca 3D para a engenharia naval, Grasshopper gratuito, está aqui para o pessoal. Né? Geralmente quando você entra aqui, vai ter uma descrição do produto, e aqui você já vai mais aqui, você já vai direto para a página do Grasshopper para baixar. Então a gente entra aqui para ter um link direto para poder baixar, etc. Tá? Aqui também vocês podem ler depois qual é o objetivo da empresa, a missão dela, na verdade levar esse tipo de informação e conhecimento para as pessoas que queiram adentrar no universo da fabricação digital, sempre trabalhando a partir da plataforma Processos, né? Também temos cursos, no Daylab, que é onde a gente está fazendo os cursos de Rhino e Grasshopper, e não vai demorar muito para a gente também ter o curso de fabricação digital, ok? Não é uma palestra hoje, na verdade é uma demo do Rhino rodando, tá? Não vai ter nenhum PowerPoint nem nada, com o qual a participação de vocês hoje vai ser muito importante, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando eu estiver falando, será muito bem-vinda, tá? Então nós estamos aqui no Rhino, eu vou fazer um arquivo novo, tá? Eu não quero guardar isso aqui. E quando a gente abre um arquivo novo no Rhino, ele sempre pergunta para nós quais as unidades que nós temos que trabalhar. O pessoal que trabalha com AutoCAD, é conhecido, o AutoCAD é um programa adimensional, você não declara a unidade que está trabalhando, a unidade que está declarada no seu cérebro. Né? Você abre um arquivo, está lá 1000, você não sabe se é 1000, 500 e tal. Né? No caso do Rhinoceros, você tem que declarar qual é a medida que você quer trabalhar. O standard de medida para a fabricação digital é milímetros, certo?
mas isso não faz com que a gente esteja obrigado a trabalhar em milímetros, em projetar em milímetros desde o princípio. Você pode começar trabalhando na unidade que você acha melhor, a maioria dos arquitetos prefere trabalhar em metros, você trabalha em metros. Quando você tem que levar a informação para qualquer tipo de máquina, seja laser, 3D printer ou CNC, você vai ter que transformar isso para milímetros, tá? No caso de objetos como a gente tem feito esses dias aqui arquitetônicos, você tem que reduzir, fazer um scale para que isso funcione, certo? Então, no meu caso, eu vou trabalhar em milímetros. Então, por ser um trabalho de milímetros desde o começo, um programa, nesse caso, como eu abrir a sessão, eu estou vou mostrar para vocês aqui um negócio que é importante, que é o seguinte. Alguns plugins do Rhino trabalham com o que a gente chama aqui no Brasil, chama mochila, né? Token, dongle, tem vários nomes para isso, né? Então esse aqui é o token do Rhino Can. Então ele só funciona o programa se eu tenho a chavinha colocada nele, tá? O que acontece com isso? Eu tenho que abrir a sessão do Rhino com a chavinha colocada, senão ele não reconhece. E outro que também precisa de chavinha é o V-Ray, tá? Então, o chaveiro, né, para colocar texto, para não perder, né? Tem na chave do carro, então se você perde isso aqui é um problema. É uma coisa substituível, a gente manda dos Estados Unidos outro token, então, mas tem que voltar a configurar, e um monte de coisa, né? Então o que eu vou fazer é, vou fechar a sessão do Rhino, vou botar o plugin, o V-Ray, desculpa, o Rhino Can, para já está rodando. Vamos usar o Rhino. Eu quero trabalhar em milímetros. E vai começar a... Então, o standard realmente de unidades para a frequência total são os milímetros. Então, o que a gente vai fazer? Como várias pessoas daqui não têm muito conhecimento do Rhino, pelo feedback, nós vamos dar uma olhada no que, quais são as funções, as características mais importantes do Rhino, tá? Seria interessante vocês tentarem seguir o cursor, tá? E várias vezes eu vou apontar coisas com o cursor. Então, uma das coisas importantes que eu vou ver aqui é que nós estamos trabalhando efetivamente em milímetros. O Rhino sempre está falando aqui que você está falando em milímetros. Se você quiser mudar, você entra no Unit Settings, botão direito, ou você vai poder alterar as unidades que você quer trabalhar. Quando a gente entra aqui nas unidades, uma coisa que a gente costuma conversar sobre o Rhino, digamos já a partir da 10ª ou 20ª hora de curso normal, mas quando a gente está fazendo uma demo, uma coisa que é muito importante no Rhino é a questão das tolerâncias, tá? Então, às vezes, a gente vê geometria que vem danificada pelo software, alguma coisa, por exemplo, teve uma época que, há uns 15 anos atrás, eu trabalhava muito com topografia, fazia topografia na CNC, fazia maquete e tal. E os topógrafos têm uma costume que é, eles fazem uma linha assim, e tem uma outra linha aqui, e aqui no meio ele põe 100, 101, que é a curva de nível, né? Então, claro, isso aí acaba com você, você tem que unir isso aqui de alguma maneira, tá? Você vai poder unir isso aí manualmente, quero fazendo linhas, ou editando os pontos de controle, que é outra característica super importante do programa. Eu posso, com o F10, eu vou poder editar o ponto de controle, acabo mudando aqui, uma vez está encostando, eu posso juntar as duas curvas com o join, agora isso é um único elemento, então eu já posso trabalhar com ela, fazer qualquer operação que eu necessite, tá? E a gente também, antes de entrar em outras questões, o Rhino, hoje, quando a gente vai no help do Rhino, ele fala que ele é um programa que ele é Modeling Tools for Designers, tá? Até a versão 4.0 do Rhino, a gente fala aqui, ele punha NURBS for Windows, tá? Agora eles não estão mais colocando o NURBS, tiraram o NURBS, mas efetivamente a NURBS é a característica mais importante do Rhino, tá? Então o que acontece? Quando a gente tem uma geometria, por exemplo, dessa natureza, uma geometria, eu vou pegar isso aqui, eu vou mover vertical para cima, tá? E eu posso fazer uma superfície de transição entre essa geometria e essa, e ele vai fazer uma superfície nesse caso, vou colocar aqui o funcionador do Ghosted. Então, quando eu teclo a tecla F10, da mesma maneira que eu teclei na curva, aparecem os pontos de controle dessa geometria. E esses pontos de controle são pontos editáveis, tá? Então, o que acontece na geometria nórdica
é que ela tem essa capacidade de a gente poder deformar a geometria sem criar pontos, tá? Ela continua sendo uma geometria smooth, suave, etc. Porque ela é NURBS, é uma matemática diferente de uma malha poligonal, tá? Então se eu pego essa NURBS, eu vou copiar ela, vou fazer uma cópia dela, se eu pego ela agora e vou em Mesh, eu vou transformar uma geometria núbica, que é by default do Rhino, e vou transformar isso em Mesh. De fato, é interessante a gente entender, porque muita gente fala, então o que é melhor, né? NURBS ou Mesh? Na verdade não tem uma coisa que seja melhor que outra. Umas vão ser úteis para uma coisa e outras vão ser úteis para outras coisas. Por exemplo, toda a parte de fabricação digital está baseada em Mesh. Então não dá para você jogar uma superfície núbica, porque ela vai ser mecheada de qualquer maneira. O STL é malha poligonal, é Mesh, então não dá para você evitar isso, tá? Então eu vou simular aquilo que o STL costuma fazer. A gente vai ver isso com mais detalhamento, o que é a animação do STL. Então, quando eu transformo isso para uma mesh, ele vai falar se eu quero mais ou menos polígonos, se eu quero uma malha com mais definição ou menos definição, tá? Então, quanto mais polígonos nós tivermos, nós vamos ter uma geometria que vai parecer mais com a geometria original. Então, essa aqui é a malha poligonal, essa superfície, cada um desses quadrados agora, eles são planos, tá? Não tem curvatura, e a gente tem aqui a geometria original NURBS, tá? Então, a malha poligonal é isso aqui, é isso que a gente manda para a máquina de fabricação de imagem, tá? Isso é uma coisa bastante importante. Outra coisa fundamental é ter uma boa organização dos layers, né? Isso, por exemplo, fala que a pessoa com layer é grátis, a gente tem que comprar layer, qual use e abuse dos layers. Quanto mais layer tiver, melhor. Tem uma característica interessante do Rhino, é que eu posso ter sublayers. Isso é uma coisa bem bacana. Então eu tenho aqui, vamos chamar isso aqui de mesa. Tá? Mas a mesa ela tem vários componentes, né? Então dentro da mesa eu vou fazer aqui um tampo, eu vou fazer aqui um pé. E depois então, quando eu venho aqui e apago isso aqui, ele vai apagar todo mundo. Mas se eu quero só apagar o tampo, eu apago só o tampo. Você fica com uma outra possibilidade de controlar os layers, tá? Bloco, etc. E AutoCAD. Cor, como você quer imprimir, né? Qual tipo de linha, espessuras, etc. O Rhino 5 deu uma evoluída bastante interessante nessa parte de impressão, que era uma parte bem fraca dele, tá? Ele tem um negócio agora, bom, já tinha antes, mas ele foi bem melhorado na parte de layout, tá? O layout do AutoCAD. Então, eu abro o layout, vou falar aqui em propriedades que vai aparecer o detalhe, então o detalhe eu posso falar isso está numa escala específica, etc. Você pode ter várias pranchas para fazer toda a parte de documentação. Tá? Essa é uma coisa que também foi bem melhorada no Rhino 5. Outra coisa legal também do Rhino 5 é a parte do Rhino Render, que é o render nativo do Rhino. Tá? Muita gente prefere o Flamingo, que é bem claro que vai ser melhor, mas o Rhino Render também está bem legal, tá? Trabalha bem com ele. Evidentemente, como eu represento o software, também tem o Brasil for Rhino, o Chile for Rhino e o Flamingo for Rhino. Tá? Muito bem. Então agora eu vou abrir um arquivo para vocês, que é um arquivo que quem quiser esse arquivo, depois é só um dia que eu mando o arquivo, tá? Que é um arquivo que representa como que são as gerações de superfícies no programa Rhino, tá? Então a gente está falando sobre Rhino, então evidentemente em Fire a gente vai ver todas as questões de importações, né, que é uma característica também bem bacana do programa, né? Ele consegue importar qualquer um dessas extensões, várias delas eu desconheço, tá? Mas tem desde Adobe Illustrator, DXF, DWG, isso é uma coisa bacana também. O Rhino, não sei se vocês conhecem um pouco a história do Rhino, né? Mas o Rhino nasceu como um plugin do AutoCAD para trabalhar com NURBS, tá? Por isso que ele herda muitas características do AutoCAD. Por exemplo, a tecla F8, ela é ortogonal in, ortogonal off, on e off ortogonal. Tá? Tem várias coisas parecidas com o Rhino. Então aqui a gente viu as importações, as exportações, não tem muita coisa para ver por aqui, né? Save Small, muita gente pergunta para que serve o Save Small. Para quem não sabe também, todo o processo de renderização está trabalhando no Mesh. Com malha poligonal que se renderiza, o Rhino é NURBS. Então o que o Rhino faz? Quando você vai renderizar, ele cria uma espécie de um fantasma de malha poligonal para você poder renderizar. E isso
aumenta o tamanho do arquivo. Então, se você fez um render, né, só vir aqui e falar que eu quero criar uma vista tipo renderizada, um render view, ele já vai criar esse fantasma. Esse fantasma tem um peso. Então, quando a gente vai aqui em File, Save Small, a gente elimina essa informação para ficar mais leve. Tá? Edit. Coisas que se destacam aqui no Edit, que eu gosto muito, é os filtros de seleção de objetos. Né? Às vezes a gente quer selecionar só as curvas, tá? Então agora ele selecionou as curvas. Eu quero selecionar só os pontos, só as surfaces, etc, etc. Ou selecionar só os objetos by layer. Quando ele fala, eu quero selecionar os objetos que estão nessa capa. Tá? É bem útil também, a parte de composição. Grupos, blocos, bem parecido com o AutoCAD, tá? Layers. Join, Explode, Trim, Split, são funções também muito importantes para o programa. Aí tem a parte do Rebuild, né? Nós vamos fazer aqui uma esfera. Então vamos botar na rede assim, vamos só trabalhar. Então você viu nessa esfera e faço aqui o F10, aparecem os pontos de controle dessa esfera, tá? Então às vezes essa quantidade de pontos de controle da esfera é insuficiente para o tipo de deformação que nós queremos fazer, tá? Então tem um negócio chamado Rebuild. Então eu vou Rebuild e posso aumentar esses números de controle, tá? Então agora essa esfera tem mais pontos de controle, esses pontos de controle agora estão mais ajustados com a geometria, então me dá mais flexibilidade na hora de poder deformar a esfera, tá? Em todas as partes de operações booleanas, etc. Então essa característica é uma característica importante do Rhino na questão dos NURBS, certo? View não tem muita coisa para fazer no View, né? As vistas, os C-planes, né? O famoso CS do AutoCAD, que estaria, escolher câmeras, né? Então a gente tem uma perspectiva, escolhe a posição da câmera, então eu posso guardar essa câmera para poder, por exemplo, ser desenvolvido, eu chamo a câmera e vou ver aquilo que me interessa ver. Muito bem. Aí começa a parte realmente mais interessante do programa em questões de geometria. Ele tem toda a questão das curvas, né? Então, desde linhas, retângulos, polígonos, você vai falar o que você quer. As freeforms, né? Que são as curvas livres, né? Como essa que eu estou fazendo aqui. Tá? Círculos, elipses, arcos, hipérboles, cônicos, hélices, espiral, fit curvas, fit chords, offsets, etc. Tá? A gente usa muito para fabricação digital os curves from objects, tá? Então eu posso fazer contours, vou simular um tipo de operação que o software de continuação utiliza para fazer contours, ou quero seccionar esse objeto daqui para cá. Então, tá? Muita gente usa o Rhino como um software para ensinar geometria descritiva. Tá? Então, esse é um corte, uma seção feita dentro desse objeto aqui. Depois eu posso colocar isso aqui numa outra layer, para imprimir essa linha mais grossa, etc. Então aqui as curvas. Isso é bem legal. Curva editors também é interessante, sobretudo a questão de fechar curvas. Esses curvas estão abertos, você vai forçar o fechamento da curva aqui. Aí depois começa a parte realmente mais interessante, evidentemente, que é a criação de superfícies, tá? Loft, como eu coloquei para vocês antes, e uma série que vai de Sweep One Ray, Two Ray, Revolve, Curve Networks, Corner Points, Edge Curves, Corner Curves, Patch, Drain e Hard Field from Image. Essas são as ferramentas mais importantes que tem no Rhino, tá? Por isso que eu tenho esse arquivinho aqui já preparado, né? Para que a gente possa fazer essa demonstração das superfícies e tal de maneira mais rápida, tá? E esse é o arquivo que eu estou falando para vocês que eu posso mandar para vocês, tá? Sobretudo para se tiver professor aqui na aula, isso aqui é uma mão na roda, tá? Porque você já vai, os alunos sabem quais são as estratégias de geração de superfície e são as estratégias que dá para usar, tá? Então, Edge Surface, o nome daqui já está, né? Número 1, Edge Surface. Então, o que a gente vai fazer? Uma superfície que é feita a partir de curvas. Então, muitas vezes, o pessoal, uma superfície, a gente começa ela a partir de uma curva. A gente define umas curvas, por onde essa superfície tem que passar, e ela é que vai definir a curva. Então, de curves, eu vou, seleciono os 4 curvas e aí a superfície que passa por essas 4 curvas. Tá? Aproveitando um pouco a questão, já que eu estou vendo um pouco
tal, tem uma coisa que é interessante, que é um pouco a gente viu ontem, vou dar uma passada, uma pincelada rápida aqui no Grasshopper, tanto que você perguntou se a palestra ia ser etc. A palestra das 9 hoje é diferente da palestra das 7. Então, vou ficar, se tiver lugar, pode ficar. Eu não vou aqui repetir o que eu estou falando agora, às 9 da noite. Tá? Mas o jeitão da coisa vai ser bem parecido. Tá? Então, o que acontece? Muita gente desconhece que no Rhino tem um negócio chamado Record History, tá? Que é o prelúdio do Grasshopper. O Grasshopper ele começou aqui. Teve um cara chamado David Rutten, que viu essa questão do Record History e começou a desenvolver uma memória maior para o Record History. Tá? O que é o Record History? Se eu tenho aqui, por exemplo, esse retângulo, e faço uma cópia desse retângulo, tá? E venho nesse retângulo e faço alguma transformação nesse retângulo, o outro retângulo está quieto, ele não responde a esse retângulo, que é o outro retângulo original. Tá? O que acontece? Nessa cópia agora, eu vou fazer, eu acendo, eu ativo o Record History e vou copiar, fazer uma cópia desse elemento que está aqui para cá. Então agora, o que acontece? Se eu vou, eu chamo assim no pai, e mexo no pai, o filho também se mexe, tá? Então a gente consegue, aí o que acontece? Tá? Então agora, dessa cópia aqui, eu quero fazer uma extrusão disso daqui. Vou no Record History, vou no sólido, e vamos extruir isso aqui para cima. Se eu mexo no pai, ele mexe no filho e mexe no neto, porque a extrusão é o neto. Então, por isso que a gente criou um master na Barcelona um tempo atrás, chamado Arquiteturas Genéticas, porque você acaba tendo, você tem uma gênese numa geometria, vai passar para outras, e você vai criando questões de hereditariedade, clonações. Isso é uma coisa bem bacana que o Rhino vai trabalhando com isso. Aí que o David Rutten chegou e falou, puta, esse Record History aqui, ele tem um problema sério, ele tem um problema de Alzheimer, né? Ele tem uma memória assim super limitada, porque cada operação que você vai ver, e claro, se eu mando esse arquivo para você, você não vai saber que isso está relacionado com isso, isso está com isso, isso está com isso. Então, o Grasshopper vai fazer aquelas conexões para a gente saber o que está sendo comunicado aqui, tá? Então, muitas vezes é legal saber essa questão do Record History, para a gente saber por que o Grasshopper definitivamente existe. Não mostra nada. Tá. Quem vai mostrar é o Grasshopper. Então aqui vamos fazer já a questão da superfície. Então, extrusões, sólido, extrusão, straight, e tal. Falo quanto eu quero, 20 metros, 10 metros, tá? Extrude along path. Então, claro, eu já quero fazer uma extrusão que acompanhe um caminho, né? Então, sólido, extrude, along curve, esse servidor. Sempre tem que ver o que ele está perguntando. Select curve to extrude, essa daqui, enter, e o caminho é esse aqui, ele extrude. Olha, acontece o seguinte, se essa linha está aqui, tá? Eu vou fazer só extrude, tá? Along curve. Essa, pegando a partir dessa, e fazendo uma curva. Evidentemente, nesse caso aqui, essa linha, ela surge do Z igual a 0 e essa curva também está no Z igual a 0. Se essa curva está... Se os dois estão no chão, se os dois estão no chão, não vai. Aí, nesse caso, eu teria fazer um loft. Né? Tem muita gente, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito de citar o nome dele, chamado Ernesto Bueno, não sei se alguém conhece, tá? Ele, por exemplo, o Ernesto, ele sempre fala, ele não trabalha, ele não mexe no livro. Ele não conhece, ele fala isso, na verdade ele está mentindo, né? Porque o negócio dele é fazer coisas com o Grasshopper. E ele se defende, tudo que ele faz com um sweep. Ele se vira para fazer com o sweep, entendeu? Então, na verdade, por que eu estou falando do Ernesto? Porque é um cara que, claro, tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Essa é a questão, tá? Essa é a questão. Então aqui, por exemplo, estamos no Revolution, né? Tá. Eu tenho aqui um Revolve, né? Surface, Revolve, o que eu quero fazer com esse objeto? Ele vai precisar de um eixo, daqui para cá. Ele vai me perguntar onde eu quero começar,
se é uma revolução completa, um ângulo. Tem que ficar bem atento com essas funções aqui do raio, tá? Se eu quero fazer um limite de put ou não, etc. Fazer um coeficiente de dados, tá? Revolve. Blend surface. Às vezes acontece que nós temos uma superfície, que é essa, tem essa outra superfície, eu quero unir as duas superfícies, né? Então, no lugar de vir aqui, criar uma curva aqui, criar outra aqui, esse caminho, ele vai ter já uma função específica para isso no surface, que é um blend surface. Segment for first edge, segment for segundo edge, e aqui ele vai me dar algumas, tá vendo que eu estou mexendo aqui nessa curva aqui, ó, tá vendo? Eu posso ajustar essa curva aqui também, ajustar essa também. Tem várias, né? Se eu quero manter a posição, se eu quero manter a curvatura, se eu quero manter a tangência, coisas um pouco mais complexas, né? Então eu quero manter a curvatura, ele faz uma superfície nova. Então eu tenho aqui um elemento, tem outro elemento, tem outro elemento. Então, se recomenda, nesse caso, juntar os três elementos, né? E você vai no join, tá vendo aqui, pessoal? No puzzle, quebra-cabeça, vamos lá, 1, 2, 3. Ele vai respeitar o primeiro objeto que eu selecionei, ele vai botar tudo nessa capa, né? Muitas vezes a gente pergunta se dá para juntar e manter isso aqui numa outra capa. Não dá. Né? Eu sou Afonso, tudo junto do J, não dá para separar isso de uma entidade só. Tá? Esse é o Blend Surface. Aí depois Loft, nós já vimos antes. Aqui tem uma questão interessante da questão do Loft, que é realmente muito tranquilo. Sempre é importante no Loft, na hora de selecionar os elementos, ó, eu vou cruzar a propósito, tá? Você vê que ele deu uma enviesada aí. É importante você selecionar os pontos, né? Então o Loft vai estar aqui, com aqui, com aqui, ou aqui, com aqui, com aqui. Senão não dá para dar problema. Loft. Aqui ele fala Sweep on Rail, que muitas você vê que a geometria é igual à geometria que a gente fez no início, a long back. O resultado é diferente. Sweep on Rail. Rail é esse aqui, cross section é essa daqui. Então é diferente isso daqui do que isso daqui. Tá. O resultado é diferente. Sweep to rails, surface, sweep to rails, first rail, second rail e cross sections. Então cross section. Select Cross Section Curves, ou seja, eu posso selecionar N, tá? Isso aqui, o pessoal da indústria, o pessoal que desenha embarcações utiliza muito esse tipo de operação, tá? Os two rails. Tá? Aí vem o rail Revolve, que esse aqui é bem potente, tá? Poucos softwares têm o Rail Revolve. Profile Curve, meu profile é esse daqui. O Rail Curve, o caminho é esse aqui, e o eixo é esse daqui. Tem um outro que é aqui, que eu costumo deixar assim no final, Profile Curve, Rail Curve e So Lovely, aqui está o Rail Revolve. E depois tem umas outras Curve Network, Drape. Drape também é bem interessante. Por exemplo, imagina que você sempre eu uso muita metáfora com o pessoal dos alunos, porque acho que é uma maneira de poder entrar na cabeça do pessoal, que é aqueles filmes americanos que você vê, o pessoal vai de férias e tal, e antes de ir embora, cobre o sofá, os móveis com um lençol para não sujar. Não sei se. Né? Então imagina que a gente quer cobrir isso aqui, a gente vai de férias e queremos cobrir isso aqui tudo com uma manta. Isso aqui é muito legal porque eu uso muito isso para CNC, tá? Então é uma superfície, eu vou lá, surface, é o drape. Então eu quero fazer um drape nessa área aqui. Então o que acontece? Ele vai criar uma manta, né, uma outra superfície, que ela pega e é um envoltório de tudo isso, tá? Então, claro, se eu pego isso aqui e faço um offset dela, eu tenho um espaço para poder trabalhar entre aquilo que eu quero ter e a primeira estratégia para fazer de espaço. Eu coloco espaço a saco, rápido, e não tem problema, não vai interferir na geometria que eu quero trabalhar. E depois eu começo já a afinar um pouco mais o olho com o que eu quero atacar, tá? É
bem legal isso aí. Ele está fazendo hoje uma palestra assim, bastante voltada para algumas pessoas que estão aqui, que já estão querendo falar da fabricação digital, etc. Então, é o enfoque do Ryan para a fabricação digital. Tá? E o resto não é tão significativo assim, tá? É mais, por exemplo, uma coisa que é legal, o Unroll Developable Surface, é um negócio bacana também, que dá para trabalhar muito com a fabricação digital. Eu tenho aqui um sólido e um cilindro, né? Eu preciso saber, eu vou cortar isso aqui numa folha de papel, quero cortar isso aqui ou numa laser, e na hora de cortar isso aí, uma vez cortado, né? Então eu vou aqui, Surface, Developable Surface, Enter, e logo está. Está no meio dos números. Aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? O desenvolvimento do cilindro, ele achou que essa figura, um retângulo, e duas figuras para fazer a tampa do cilindro. Né? Então, qualquer figura que tenha uma curvatura, ele vai fazer isso. Superfície de dupla curvatura, ele não vai fazer isso. Tá? Para superfície de dupla curvatura, né? Isso aqui é uma superfície de dupla curvatura. Né? Então, o Unroll não funciona, você tem que usar o Smash. Tá? O Smash, ele é uma aproximação, tá? Se a gente cortar isso aqui, ele tem uma pequena desviação, tá? Se a gente cortar isso aqui e ter essa curva e essa curva, isso aí vai assentar e vai ser, vai ter uma pequena desviação, tá? Que é bastante insignificante, tá? Então, o Mesh e o Unroll são interessantes. Tem o Twin Surfaces, é bem interessante. Essa curva, eu vou pegar essa curva para fazer um vertical, tá? E vou pegar essa curva aqui no F10 e vou dar uma deformada nela, tá? Só para mostrar para vocês o que é o Twin Surfaces. O Twin Surfaces é um comando novo do Rhino 5, tá? Eu quero entre essa e essa, e quero 3 superfícies. Tá vendo? 1, 2, 3. Essa superfície aqui é a média dessa com essa aqui. Tá? E também isso dá para fazer também nas curvas. Isso aqui dá para fazer algumas texturas com isso aqui, tá? Tenho isso. Vou falar para eles. Twin Curves. Então ele está lá em superfície. Twin Surfaces em curva. Né? Não confunda aqui o que você tem que fazer. Entre essa e essa, nós queremos, sei lá, 30, né? Então ele faz aí várias curvas que estão lembrando dessa com essa maneira bem uniforme, essa distribuição. Tá? Ok. Então aqui mais ou menos nós já vamos podendo nos despedir disso daqui. Tá? Uma coisa super importante para a questão da fabricação mediante 3D printer. Se eu quero mandar isso aqui para 3D printer, vou deixar só isso aqui no monitor. Eu uso muito essa lampadinha aqui, tá, pessoal? Eu quero trabalhar com isso. Eu sempre falo para meus alunos, o excesso de objetos no monitor é prejudicial à saúde. Né? Eu, pelo menos, quando tem muita coisa, você não sabe, você vai, é que nem cirurgião, né? Você vai operar a orelha de uma pessoa, o cirurgião pega um negócio enorme, branco, faz um buraquinho e põe na orelha. Ele só quer saber da tua orelha. O resto não interessa, o pé, a mão, porque ele quer fazer o foco aqui. Né? Então eu quero operar agora nessa superfície. Então eu vou deixar só ela. Então o que acontece? Se eu quero mandar isso aqui para 3D printer, para fazer aí uma cobertura, por exemplo, eu não posso mandar isso, porque isso aqui é uma superfície, ela não tem espessura. Tá? Então muita gente também fala, puxa, mas como é que pode uma superfície ter espessura, né? Uma folha de papel tem espessura, por mais que ele tenha. Aqui ele tem uma espessura, só que essa espessura é de valor 0. Né? Muito bem. Então eu tenho que dar uma espessura nisso. Então a maneira mais adequada de dar uma espessura nisso é mediante o offset surface. Tá? Não é extruir essa superfície, porque ele vai dar. Ou seja, nós queremos uma extrusão, mas com uma espessura constante. Certo?
falar que eu quero de distância 1 ou 2, e eu quero que ela seja sólida. Você não tem que tapar isso aí. Sempre tem que ter atenção com essas questões aqui, tá? Tá, pera só. Pronto. Isso aqui eu posso mandar isso para a impressora 3D, tá? Porque ela tem espessura. Isso é super importante. Você já tem sem dar um chão? Não. Só o shell tá por... Não esquece do banheiro, o shell. Mesh, não vamos pular o mesh. Dimension, tudo para fazer fotos e tal, tem estilos também, bem estilão AutoCAD. Na verdade, até me sinto um pouco culpado do Ryan tá com tantas coisas assim, porque realmente ele tem uma série de estilos que antes não tinha. Tá? Então é bem interessante você ter essa questão dos estilos para você poder acotar com aquilo que você prefere acotar. Tá? Transformações, isso evidentemente é super potente, né? As transformações mais típicas, né? É o Mocoró, né? Já ouviu falar no Mocoró? É isso aqui, Mocoró. É Move, Copy, Rotate, que é as transformações mais básicas de qualquer programa de CAD, né? Prismático, produtos 3D, escalados, mirrors, simetrias, alinhar, oriente, muito potente, arrays, muito potente, sobretudo along curved surface, along surface, etc. Esse aqui eu uso muito, isso aqui, 7x, YZ, coordinates, tá? Isso aqui tem, às vezes tem aluno, né? Estou falando aqui na sala, então. É o seguinte, né? Então tá, essa linha aqui, se a gente ver ela de cima, ela fala assim, essa linha tá na vista top e ela tá uma linha tem Z0, né? E os alunos juram por Deus que isso aí, ele não fez nada em 3D, que essa linha tá no zero, né? Aí você fala pro cara, pô, cara, olha só a sua linha no front. Aí o cara já começa tem gente que fala que tá com vírus, já escutei isso. Que alguma coisa estranha aconteceu, né? Aí eu já começo a tirar salto, tipo, o Espírito Santo entrou no computador e moveu a linha e tal, né? E os caras continuam assim, mas, pô, cara, e tal. Mas enfim, tudo bem, aconteceu, né? Ele vai morrer por causa disso. Então aí ele vai ter tanto projeto de C-Plane, que vai ser bem potente para poder, né? Então tá, ele projetou essa linha, isso que é legal para a geometria descritiva, né? Ele projetou essa linha num plano e essa linha agora é plana, é uma linha que realmente não tem. Ou você vai vir aqui no 7XYZ também, que é bem legal. Eu quero transformar isso aqui só no Z, ok? E o ponto que eu quero é esse aqui. Então ele pegou e botou isso tudo com um Z constante, que agora é de valor zero. Isso são ferramentas legais para você reparar coisas que outros fizeram. Ele deitou. Ou seja, essa ponta daqui agora, ele não rotacionou. Ele projetou. Exatamente. É uma boa... Diminuir o tamanho. Exatamente. Se você quer fazer isso mesmo, você vai ter que fazer um rotate. Ou um oriente, ou um align, outras... Você poderia planificar esse telhado de 1 para 4, planificar essas superfícies e poderia fazer lá no... Não, se você tem um telhado, você quer, sei lá, um telhado 4 águas, e você quer ver as linhas do telhado projetadas no plano, tudo bem, tá? mas se quiser planificar, eu tenho que rodar. Se você quiser, você pode fazer uma pirâmide, dá para fazer uma pirâmide? Dá. Total. Tudo que não tem a curva, até uma curvatura ele aguenta. A partir da segunda curvatura vai ter um smash. Quando você entra no... Outra coisa legal, né? Tipo assim, sei lá, sou não sei de smash, não sei tal. Você entra no comando e aperta F1. Ele vai direto pro help do smash. Um videozinho e tal, né? Aí você lê tudo isso aqui, né? O doutorado do smash, né? Mas o smash vai fazer isso aqui. Então, claro, isso aí já é uma superfície que ele tá, selecione. Se você tem outras coisas juntas, seleciona tudo junto. E ele vai. Como ele fala, né? Ele colocou isso no. Então, fica a dica do F1 para vocês.
Aí tem coisas potentes, flow along curves, along surface, bend, tá? Né? Você tem um negócio para dobrar isso, bend bem potente para isso. O cage editing é muito legal, tá? Muito bom mesmo, tá? Great cage. O cage editing é o seguinte, você vai ter uma espécie, eu gosto de falar uma jaula, né? Você não faz uma jaula, está contido lá o animal rinoceronte está dentro da jaula. Então o que ele vai fazer? Claro, às vezes para você deformar essa palavra que está lá dentro é bem complexo, porque claro, os pontos de controle é difícil muitas vezes você controlar esses pontos de controle. Então ele vai fazer, eu tenho um rhino, peguei, eu criei a jaula e agora eu vou começar a deformar os pontos de controle da jaula, né? E o objeto se deforma, tá? Por exemplo, tem vou fazer uma peça, não sei se fica fácil. Por exemplo, usando essa ferramenta você consegue fazer isso aqui facilmente. Você faz isso de pé, isso, ela é uma torção mesmo. Ou isso você pode fazer um twist também. O twist também vai torcer isso aí, tá? Vai ser bem semelhante. Deixa eu ver se eu vou fazer por aqui. Analyze. Isso aqui é super importante, tá? Que é uma tools. Tools não tem muita coisa para fazer aqui. Mas isso aqui é diferente, né? Que é toda a parte que você quer, as cores que você quer, a unidade que você quer, se você quer o render do fundo, background, do meio, não sei o que, é aquilo que você vai controlar toda essa parte do som. Então tá, então vamos começar a fazer alguma coisa já pensando na questão da impressão 3D, tá? Vamos fazer uma coisa bem simples, para a gente entender o princípio da impressão 3D, né? Então vamos fazer aqui vamos trabalhar agora em milímetros, tá? Vou fazer um file novo, para me estragar o meu em milímetros, ok. Eu vou fazer um círculo da zero. Outra coisa super importante é ter esse hábito de fazer as coisas próximo ao 0, 0, 0 sistema, né? Coisas lá, né? Diadema, vou fazer uma coisa. Não precisa estar aqui no TI lá, você pode fazer fazer aqui na Faria Lima, no Lago da Batata, mas não vai fazer em Santos, né? Porque realmente você perde muito o controle, né? Ou seja, é um erro começar a desenhar de qualquer maneira, em qualquer lugar, em qualquer medida. Isso não é, né? Para demonstrações de coisas, às vezes a gente faz isso, mas não é legal. Eu fazer, claro, então eu tenho uma impressora 3D que ela tem 255, 205, então também não vou fazer um negócio enorme, porque não vai caber, vai ter que escalar e tal. Então eu vou fazer isso aqui de 30 milímetros de raio, 60 milímetros de diâmetro. E vamos fazer aqui do zero também, com elipse, para fazer um pouco mais livre, isso aqui, tá? Isso aqui nós vamos mover. Vertical, a partir do ponto zero, a gente vai mover isso aí 50 milímetros para cima e vamos fazer aqui. E vou fazer o seguinte, vou fazer um corte isso aqui do lado, vou aproveitar ele para mostrar um negócio para vocês que é importante também, tá? E aqui eu vou fazer o loft. Só esse loft, essa. Ok? Vamos fazer roasted, ok? Temos que tá? Pergunta: podemos enviar isso para a impressora 3D agora? Não podemos, porque isso não tem espessura, tá? Por isso que eu coloquei outro aqui. Nós vamos ter aqui duas soluções para fazer isso aqui. Por exemplo, se você quer que isso aqui seja, esse é o elemento que eu quero fazer. Então eu vou criar aqui, buscar planar holes, pronto, fechei isso aqui. Pergunta: eu posso enviar isso aqui? Posso? O que ele é? Essa é uma boa pergunta. Está oco por dentro. E, vamos ver aqui. Acho que ele está oco. Está oco e sem espessura. Isso. Pergunta: quem acha que eu posso mandar isso para fazer? Quem acha? 1, 2, 3, 4. Quem não acha?
como tem um monte de gente aqui que, né, decide, tá? A resposta é sim, posso. Tá? Por quê? Porque ele é um sólido, eu gosto muito da palavra hermético. É uma figura geométrica hermética. Ou seja, se a gente tem água aqui dentro, chacoalha isso aí, a água não vai sair daí, porque não tem nenhum buraco, tá? Então não é que não pode, porque isso aqui não é uma superfície, isso aqui é, com certeza, no properties, ou em details, ele fala, esse senhor é uma polissuperfície. Isso aqui é super importante, isso aí, o que é isso aí? Isso é uma polissuperfície, tem um ID, o ID é uma espécie de um RG, o RG a gente não escolhe o número do RG, alguém escolheu o número do RG aqui, ou matrícula de carro, chapa de carro, é um número aleatório que vai, tudo bem. Layer name está no layer default, é uma index tal, geometria é uma válida e ela é closed. Ou seja, se ela é uma polysurface closed, ela pode produzir bem. Ela cumpre com a função, ela é fechada, tá? Pera lá, aguenta. Você não precisa fazer a transformação do mesh. Quando a gente guarda isso como STL, ele já transforma em mesh. Você pode fazer isso a priori ou a posteriori. Tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui uma outra situação, né? Vocês falam assim, não, mas isso aqui a gente não quer, isso aqui. A gente quer só mesmo a superfície e queremos isso aí vazio. Ou, né? Nós vamos de novo no loft. Pimpan. Face. Ok. For no surface. Offset surface. Esse senhor. Enter. Tá vendo essas flechinhas aí, né? Para onde a gente quer instruir, para dentro ou para fora, né? A gente pode fazer flip. Isso é um negócio chamado normal da superfície, né? E eu vou fazer uma distância de 1 milímetro. A espessura a espessura mínima para essa impressora 3D é de 0,3 milímetros, tá? Então você não pode ter uma superfície de 0,1 porque ela não vai imprimir. Tem que ser a partir de 0,3, tá? O milímetro já dá para fazer. Mas até no objeto dessa geometria, se a gente fosse fazer lá, tem um limite de espessura que senão ela rompe fácil. Mais ou menos, com licença, talvez. É o seguinte. Você tá falando? Entra aí, cara. Não, mas tem cadeira. Ó. Essa aqui muita gente apertou e tal, mas ela tem 0,3. Tá vendo? Não rompeu. Entra uma cadeira. Ela tem 0,3. Tá? Ela, claro, quanto mais fina, mais flexível vai ser, né? Entendeu? Questões físicas, né? Ok? Vamos lá. Está calculando aí e tal. Pronto. Fez. E aqui também, esqueci de um detalhe, né? Qual o detalhe que eu esqueci? Fechar. Presta atenção. Offset de senhor enter. Eu quero só yes, distância de. Então agora isso aqui está fechado. Então, claro, isso vai ser um resultado bem diferente desse aqui, né? Porque isso aqui vai ser realmente oco, ela vai preencher, ela vai preencher só, claro, ele imprime onde tem geometria. E ela vai cumprir com a função da poly, surface, beleza, fechadinha, tudo bem. Inclusive, se vocês querem, para vocês, quando vocês estão nos properties, eu posso colocar um nome nela, né? Então eu vou chamar ela de, sei lá, Laura. Então agora ela tem um nome próprio, Laura, porque o nome a gente pode escolher do nosso filho, o RG não, tá? Muito bem. E essa aqui não tem nome, coitado, né? Muito bem. Então o que acontece? Acontece que está acabando o filamento lá. Vai acabar o filamento agora. Ok. Então a gente já pode começar a falar de STL, tá? O que fala? Não sei se eu estou me adiantando na pergunta. Se eu quisesse fazer o outro interior com uma estrutura mais leve, faz todo maciço?
Não vamos confundir, vamos lá. Vamos botar CAM é outro departamento, ele vai falar sobre CAM, tá? Vamos falar de 3D Print, ok? O que vai acontecer na 3D Printer é o seguinte, eu posso falar quanto de preenchimento eu quero aqui dentro. Se eu quero uma coisa mais densa, mais sólida, chama-se infill, preenchimento, tá? E o que ele sempre vai fazer são, imagina isso aqui é um invólucro, vai, tá? O que ele vai fazer? Todas as superfícies, eu vou descompor a superfície, tá? Eu tenho aqui uma superfície, outra, né? Várias, agora isso aqui quebrou, então quebrou. Ele vai fazer tudo isso que você está vendo nessas superfícies vão ter uma coisa chamada loops, L-O-O-P-S, loops, que são as voltas que você fala para ele dar e de quantas voltas você quer realmente maciça. Geralmente a gente usa 3, 2, 4, você define quantas voltas você quer. Aí você vai definir quanto de preenchimento você quer nela, no interior. 10% de preenchimento, 20, 30, 40, 50, 100. Se eu ponho 100% de preenchimento, ele vai fazer maciço, já vai ser maciço. Se a gente pegar uma faca e cortar, por dentro, ele, nossa, tá maciço. Entendeu? Você define isso aí, tá? É uma boa pergunta, tá? E agora eu volto para cá, e no caso do Rhino, você sabe que no AutoCAD, uma vez que você explodir um objeto, ele nunca mais volta a ser o mesmo, né? Aqui não, ele volta a ser como ele era antes. Então, já juntei os taquinhos dele e ele está como antes, tá? Voltou um. Certo? Muito bem. Então nós vamos fazer a programação para imprimir isso daqui. Certo? Tá? Eu estava falando para vocês de uma coisa que é importante na análise, que é a seguinte. Analyze. Super importante. Add tools. Aqui tem várias coisas legais, tá? Por exemplo, eu quero descobrir qual é o centroide desse volume aqui. Pronto. Tem um ponto aqui, tá vendo? Você tem um ponto no centro. Tem pessoas na plateia que se dedicam a fazer luminárias e tal. Então, claro, se eu quero pendurar isso aqui em lugar para que isso entre em equilíbrio, esse é o ponto que eu tenho que pendurar isso aí para que isso não, né? Para que fique inteiro. Isso aí é o centroide dela, né? Tem outras coisas, por exemplo, tá? Eu quero saber qual é o volume disso daqui. Isso aqui tem tantos milhões de milímetros cúbicos, tá? Essa informação é uma informação que também dá para pegar depois do software da máquina. Analyze, eu uso muito isso aqui, bounding box, né? A metáfora é, eu comprei essa luminária, vou dar de presente para alguém, preciso colocar ele numa caixa de presente, para ir no correio para enviar. Então a caixa menor que eu tenho que comprar é essa daqui, é o bounding box que vai me dar. Então, se eu compro essa caixa que tenha estas dimensões, eu tenho que comprar um negócio de 116, ou não sei quanto, para poder mandar isso aí. E para questões de 3D Printer, é super recomendável você dar uma olhada no Show Edges, seleciono isso aqui e vejo se ele tem algum Naked Edges. Eu vou forçar a barra aqui, tá vendo? Essa geometria não tem, não tem nenhuma cor magenta, aí, então ela passou no teste, né? Mas se a gente pegar isso aqui, vou descompor outra vez, eu vou pegar essa aqui mesmo, F10, eu vou pegar e vou trazer isso aqui um pouquinho para cá, tá? Agora eu vou juntar elas. Nós vemos que ele juntou, porém, agora, se o Espírito Santo tá. Show Edges, esse aqui. Opa, aqui tem problema, tá? Voltando à questão das universidades e tal, na universidade que eu leciono, se um aluno vem com um Naked Edge, não se imprime e ninguém arruma. Quem vai arrumar é ele. Estou certo ou estou errado? Porque ficar arrumando discussões é
ganho saldo, né? Então, as pessoas têm que saber, isso aqui estava comentando com você também, na minha direciono, ele tem que até gerar o G-Code, a gente não gera G-Code, então tem que aprender. Então é mais fácil, muitas vezes, se ensinar, perder 2 horas ou 3 ensinar direitinho os caras, e depois eles fazem, do que ficar alguém lá fazendo G-Code para os outros, tá? Eu acho bem interessante. Então, pelo menos faz que tem o design, porque se juntar, podia mudar toda a forma, né? Exatamente. Não pode ser. A transformação envolve decisões que é o designer que tem que tomar. E essa decisão chega até no G-Code. O G-Code também tem decisões que você pode tomar. Como que você vai querer um fio ou não, etc. Tá? Então vamos voltar ela bonitinho. Nós temos aqui a Suzana Martins, que ela é arquiteta portuguesa e ela trabalha no Gary Technologies, tá? Manja bastante, estudei muito mais também, tá? O qual também é bem legal esses comentários, tá? Super bem-vindo. Muito bem, então agora, de análise já, né? Muito bem, já vamos discutir aqui, o resto já são turmas, né? Vamos falar de turmas. Então nós vamos mandar isso aqui para, esse aqui, a gente vai mandar para a impressora 3D. Então agora eu vou no File, ou no Save As, ou no Export and Select, tem uma diferença aqui. O Save As ele vai guardar tudo, o Export and Select você seleciona aqui que você quer trabalhar no seu depois. Nós vamos chamar isso aqui de TILAB Demos, tá? E nós vamos chamar isso aí de teste 1, ok? E tem um options aqui, pessoal, que é bem completo, tá? Se você coloca aqui, tá vendo que quando você exporta, você pode transportar em binário ou ASCII, nosso efeito vai igual, tá? E eu falo para ele não exportar o Open Objects, tá? Também está aberto o objeto para não exportar, tá? Então eu mostrei, guardar. E ele está falando aqui o seguinte, essa é extremamente importante, né? Existe uma tolerância, existe uma diferença, alguma coisa vai acontecer, porque ele vai transformar aqui nuts para mesh. Ele fala que a desviação você permite que 0 milímetros, 001, você define isso aqui, tá? E tem um Detailed Controls, né? Aqui já é uma coisa aperta um pouco mais, tá? Não é necessário chegar até aqui, tá? Você vai no Simple Controls e tudo bem, tá? Ok? Então agora nós temos, desculpe a sujeira do meu escritório, mas é difícil, tá? Eu tenho aqui um teste 1, tá? Se a gente abre esse teste 1 com um bloco de notas, eu gosto muito de abrir, aparece um código que realmente é muito complicado a gente entender. Se a gente guarda isso como assim, dá para entender, tá? Mas para o nosso efeito, tá? E agora nós vamos já começar a trocar, para trabalhar com a questão do preparo do arquivo para ser impresso no impressor 3D, certo? Então, fechamos agora, né? Plim, né? Já voltamos com outro assunto. Muito bem, agora nós vamos ter é o seguinte, para quem quiser, isso é uma coisa um pouco mais assim, complexa talvez, mas enfim. Eu trabalho com uma máquina chamada Felix Printers. Os softwares que a gente usa para impressão 3D são softwares open source, são softwares gratuitos, tá? Com o qual você pode baixar qualquer um deles e começar a trabalhar sem problema. Acontece que você vai ter que fazer uma setagem bastante complicada, vai ter que botar um monte de número, fazer teste, você vai perder bastante tempo com isso, tá? Então o que a gente faz aqui, eu baixo meus softwares do fabricante da minha máquina, porque o cara que manja pra caramba já aceitou o bumbum, já fez todo esse negócio que é, essa setagem que é complexa, tá? Então eu vou aqui no Downloads, vou em Software e vou baixar o software que eu quero. Qual o software que eu estou usando nesse momento? Um chamado KeySlicer e um chamado Repetier, tá? Se você trabalha em Macintosh, você vai baixar o Macintosh. O KeySlicer, quando você baixa, ele pesa nada, tá vendo? 4.2 megabytes e vem para Linux, vem para Mac e vem para Windows. Aí você baixa, aí você pega o Linux e o Mac e você joga fora, se for o caso, e deixa só o Windows. E
E ainda tem para 32 e 64 bits. Aí você vê qual é o seu sistema operativo e você joga outro fora também, não pesa nada, tá? E também a gente baixa o setup, o Repetier. A gente vai trabalhar com esses dois softwares hoje, ok? Tá, então nós vamos começar primeiro com o Slicer, o Key Slicer. Na verdade eu estou trabalhando com esse software faz 2 meses ou 2 meses e pouco, tá? Eu não trabalhava com esse software até então. Comecei a trabalhar com esse software e gostei muito desse software. Por quê? Porque ele vai gerar um código de code super rápido, em comparação com os outros, tá? Então, eu recomendo o Key Slicer. Vou tentar abaixar isso aqui para ver o show settings, né? Para a gente poder fazer a setagem, tá? Então aqui bem tranquilo, eu vou lá no File, né? Open, o STL. O STL é o arquivo standard, tá? Para as máquinas de impressora 3D, seja Fusquinhas ou seja Ferraris, tá? As impressoras 3D têm impressoras 3D que imprimem metal, que imprimem nylon, resina, em pó, um monte de material, tá? E tanto material mais caro, como uma máquina também mais cara, né? Aí depende do que vocês forem querer usar. Mas todas são STL, sempre STL. Ou OBJ também, tá? Tem algumas máquinas que abrem OBJ, VRML também. Mas isso aí agora não deu nada. Eu vou abrir o meu OBC, que é o teste 1, certo? Aqui o meu arquivo. Ele entra aqui bonitinho. Se tiver algum naked edge, eu não sei nem como traduzir isso ao português. São bordas, arestas nuas, né? Se tem alguma aresta nua, ele vai avisar aqui. Opa, atenção, tem um problema, tá? E a gente vai agora já programar isso, tá? O que acontece com a programação? Tá vendo aqui nós temos uma série de abinhas, tá? Nós são muitas, algumas. Aí eu tenho o meu estilo, tá? Quando a gente baixa o software, ele já vem com 4 estilos pré-definidos, que é o estilo Draft, com 250 micras. O que ele está se referindo aqui às 250 micras? Ou seja, o elemento, digamos, mais importante para a gente definir é... Vamos voltar aqui no escuro. Voltar aqui no escuro. O que ele vai fazer? Está vendo essa geometria aqui? Qual é a base? Vamos tirar esse ponto. Qual é a base? Como funciona a estereotografia? Ele vai fazer uma série de cortes nessa geometria. Slices, cortar isso aí. E vai imprimir o que foi cortado. Então eu vou simular aqui o que o software do Slice vai fazer no Rio, tá? Eu vou em Edit, Curve, From Objects, Contour. Eu vou querer daqui para cima e vou querer a cada 0,15, tá? Eu não vou botar 0,15 porque você vai ficar um tempo pensando, tá? Eu vou botar a cada 1 milímetro, só vocês entenderem. Bom, gerou um monte de coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, vamos pegar a poly e vou jogar do lado, tá? Ele vai fazer isso, vai fazer esse nível, tá? Vai subir o pico difusor, vai subir, vai fazer. Sempre de baixo para cima, tá? A plataforma começa, ele vai fazer a primeira capa, a plataforma vai descendo, e vocês viram lá, e ele vai fazendo as capas aí, tá bom? Então, para vocês entenderem, o parâmetro mais importante aqui, definitivamente, é a espessura de cada capa. É ela que vai dar a definição melhor ou pior do objeto que você vai imprimir. Se eu ponho ele a 0,25 milímetros, ele vai me dar a qualidade X, ele chama aqui de draft. Se eu coloco ele em extreme, ele vai fazer a cada 50 milímetros, a cada 0,05 milímetros, né? O que vai demorar mais para fazer? Com 0,05 ou com 0,25? Ou vocês acham que tem que mesmo? Mais qualidade. Hã? Mais qualidade. Claro, por quê? Ele vai demorar do 0,05 para o 0,25, ele vai demorar 5 vezes mais, porque ele vai fazer mais 5 passadas em lugar de 1. Vai ficar melhor a qualidade de impressão? Vai ficar melhor. Sempre se recomenda usar Extreme? Não. Depende. Para isso que a gente está fazendo aí, que são maquetes arquitetônicas, é tudo parede vertical.
0,25. Você não vai ganhar em nada. Se tem dupla curvas e tal, como esse caso aqui, vale a pena você incrementar. Então muita gente pergunta, isso é para mim é um erro, muita gente fala assim, cara, tem muito número, você me fala uma que funciona, sinto muito, não tem essa questão. Você vai ter que analisar. É mais fácil você entender o que vai rolar e você vai tomar essa decisão do que você ficar seguindo uma receita de uma pessoa que tem uma receita X, né? Aí no dia que, sei lá, que não tem cebola, você não vai conseguir cozinhar nada porque não tem cebola. Você vai ter que se virar para poder fazer o que você precisa fazer, certo? Então nós vamos fazer aqui com um draft. Então o que acontece? Olha pessoal, vai ter o layer, thickness a cada 0,25. A espessura, então ele tem o 0,25 seria a altura e o 0,35 é a espessura, tá? Ela consegue, quando a gente vai para o extreme, ela vai a 0,3. Menos de 0,3 ela não consegue fazer. Por isso que o sólido tem como mínimo 0,3. Loops são as voltas externas ou internas, se perfurado. Você vai fazer no perímetro sempre 3 voltas para você ter uma boa, que seja mais sólido, tá? Então, mais que o suficiente deles, tá? Não precisa mexer isso aqui. Pulamos para cá, infill. Já falamos sobre isso antes. É o preenchimento. Eu vou botar um preenchimento bem pouco, 10%, para ficar mais visual para vocês entenderem o que é o infill, tá? Que tipo de infill você quer? Straight vai fazer linhas retas, octogonal vai fazer octógonos, vai aparecer um honeycomb, ou rounded, vai aparecer também bem parecido ao honeycomb, tá? Eu vou botar o octogonal, tá? A 10%. E aí tem um negócio chamado jitter, que é interessante para algumas coisas. O jitter é o seguinte, a máquina, eu vou fazer um cilindro, ela vai se mexer, vai fazer uma capa, vai subir aqui mesmo, fazer outra capa, vai subir aqui. O jitter a gente chama de uma linha de costura. Se eu coloco aqui um ângulo mais do que 0, ele vai me distribuir essa costura, com o qual quando você vê, você não percebe a costura. Se vocês verem essa peça branca por aí, dá para ver a linha de costura dela, que é onde ela para e sobe, para e sobe. É quase imperceptível, né? Mas tem gente que fala, não, eu quero que ele tenha, que ele não mantenha o mesmo ponto, tá? Então você trabalha com um jitter, não é muito importante, tá? Suporte. Essa peça aqui, ela provavelmente não precisa de suporte. Com licença, por favor. Se vocês têm, por exemplo, essa peça aqui, essa peça foi impressa sem suporte. Eu quero que vocês entendam o porquê do suporte. Cara, ela vai começar a imprimir. Vocês viram algumas negócio do Redi, as janelas tem um negócio lá dentro, que é um suporte, né? Então o que acontece? Até 50 graus de inclinação é zero, é de 0 para baixo, tá? Não é daqui para cá, é de 0 para cá. 0, 5, 10 e tal. Até 50 graus de inclinação, ela não precisa fazer suporte. A partir de 50 graus, ela precisa fazer suporte. Tá? Então, o suporte é uma coisa inevitável. Muitas vezes não, ela não vai aguentar no ar e ela vai cair. Tá? Então, nesse caso, eu acredito que não precise de suporte. Então, ela vai fazer sem suporte. Tá? E tem alguns momentos que eu preciso ter suporte. Aí você vai aqui colocar a quantidade, a densidade de suporte que você quer. Quanto mais densidade, você vai ter mais suporte. Quanto menos densidade, menos suporte. Eu tento colocar sempre force, pouco suporte, porque tirar suporte depois é uma atividade mecânica, física, paciência, alicate de unha, tesourinha, liminhas e coisas de manipulado, para você tirar. Então, claro, às vezes está lá, por exemplo, na arquitetura, que a gente tem sempre, sei lá, né, tem, a arquitetura ela tem uma particularidade que é praticamente espaço vazio, né? A gente tem o ar, né? Então o que acontece? Eu vou imprimir laje, por isso que eles estão imprimindo um andar, depois outro andar, outro andar. Se você vai imprimir os 3 andares ao mesmo tempo, ele vai fazer um monte de suporte lá dentro. Aí como é que você vai entrar lá dentro para tirar esse suporte? Entendeu? Então, é importante isso. O que está a ponto de aparecer no mercado é um material de suporte solúvel à água, com o qual eu pego os 3 andares, ponho dentro da água, mexo e, por mágica,
o suporte desaparece. Aí vocês vão perguntar por que você não está usando suporte? Porque o material solúvel à água ainda não está muito testado no mercado. É mais caro também. É mais caro. Tem que ser solúvel à água. Pô, você põe ele da água e tira, você já sai com a tua peça. Tudo bem, não, mas há materiais solúveis em ácido e em coisas, não é? Sim, mas esse que eles estão fazendo é solúvel à água. Eu tenho acompanhado bastante o desenvolvimento desse material, eles estão prometendo que daqui a uns 2 meses já vai estar. Então, genérico para várias máquinas ou especificamente assim? para máquinas de PLA ou ABS, para máquinas que trabalham com filamento, que é esse tipo de máquina, com filamento. Aí, claro que tem outras máquinas que trabalham com outros tipos de material de suporte, né? Até as máquinas de resina, que agora também, por que essas máquinas se popularizaram? Porque caiu a patente. As patentes, parece que são 20 anos, caiu a patente da máquina de filamento, e agora, né, se o Maurício amanhã, eu quero inventar uma máquina de filamento, ele pode inventar à vontade, não vai ter que pagar royalties para ninguém. Agora, faz, sei lá, 6 meses caiu a patente das máquinas que trabalham com resina, tá? Que é uma outra tecnologia, mais ou menos vai sair umas 3 vezes mais cara a máquina com respeito a essa, e o material resina é bem mais caro também. E ela faz suporte também, com o qual você vai ter que cortar o suporte igualmente. E não tem jeito de botar um material solúvel à água. As resinas, com o qual todo mundo estava falando que os PLAs iam cair, e agora o PLA voltou. Por quê? Porque o material mais barato que você tem que imprimir é PLA. As máquinas caras, o material é caro, então antes de você imprimir, você tem que pensar 10 vezes para a pena imprimir isso aí. Então aqui, vamos deixar aí no suporte. Essa ferramenta tem alguma capacidade de dizer se acha que aquela peça vai precisar de suporte ou não? Sim. Se nós dissermos não preciso de suporte, e ela, por exemplo, aquela peça. Não, se você falar que você não quer suporte, ele não vai botar suporte. Ok, se eu falar course, ele pode não pôr? Pode não pôr. Se ela analisar e saber que não precisa botar, ela não vai botar. Nós vamos botar aí o course. Eu gosto muito de botar um skirt. O skirt ele faz um perímetro em volta da geometria para você ver se está tudo bem. Ah, isso que é aquele offset. E aí você coloca as coisas que você quer. Material. Muito bem. Agora nós vamos falar de temperaturas, tá? Essa é uma máquina que ela tem um filamento que está em estado sólido, duro, né? Bem duro, né? E ela vai passar, ela vai ser derretida, vai ser derretida no difusor e vai fazer a impressão, tá? A temperatura a partir de 170 graus centígrados ele já derrete, tá? Mas eu gosto de 195, 200, 190, depende um pouco, às vezes 180, depende da peça, eu chego até a 175. Peças muito pequenas eu chamo uma impressão bem seca, porque ela vai derreter o material. Não sei se vocês viram, mas a máquina tem no bico difusor, ela tem um ventiladorzinho acoplado. Tem 2 ventiladores, um que esfria o difusor e outro que esfria o material. Então, claro, o material está sendo derretido, está sendo depositado. Convém a gente secar esse material o antes possível. Porque quando ela volta a imprimir no lugar, se ela encontra o material ainda derretido, ela pode começar a, digamos, como é que pode dizer? Esparramar, fazer uma lambuzeira, vamos dizer assim, para exagerar, né? Então o que acontece? Quando a gente tem uma peça muito, muito pequena, não dá tempo para ela voltar e aquilo já está seco, entendeu? Então tem 2 soluções para peças pequenas. Uma solução é você botar uma temperatura menor para ela secar mais rápido. Alguém teria uma ideia de uma outra sugestão para esse Indicador de cabelo. Não. Uma outra solução para a gente poder imprimir peças pequenas sem ter problemas. Mais objetos do lado do outro. Graças. Perfeito. Você imprimir 2. Porque ele vai imprimir aqui. Quando ele vem para cá, esse aqui já esfriou. Quando ele volta já está frio, entendeu? Essas são coisas que eu sempre procuro no Google. Google, né? Você põe. Tá? Sempre você vai ser uma. Mas tem uma lógica, né? Foi quando eu disse, porra, é lógico, né? Você tinha visto no Google ou você. Não? Eu já perdeu várias coisas. Legal. É isso que é muito bacana. Você, né, pô, não dá, como é que eu vou resolver isso aí? Tem que resolver de alguma maneira. Não, por exemplo, a temperatura no ambiente, a sala onde eu estou, tanto umidade como frio, interfere ou não? De 5 a 35, no negócio da máquina, assim, entre 5 e 35 graus, essa máquina é da Holanda, né, frio, então eles colocam entre 5 e 35 graus centígrados,
não tem problema. Abaixo de 5 e acima de 5. Tá? Umidade, eu estava no Rio aí semana passada, eles estão com uma férias lá. E estavam muito preocupados com a umidade. As características técnicas não se fala de umidade. Tá? Então a gente tem a temperatura, então ele tem main, first layer, keep it warm. Ele tem 3 parâmetros para a temperatura, eu coloco tudo igual. Mas isso é interessante porque, claro, o main é a temperatura principal, o first layer é a primeira capa. Então a grande questão da impressora 3D é a primeira capa tem que estar muito bem aderida na plataforma, nesse caso vocês viram que usa vidro. Vidro, tem gente que usa vidro, tem gente que usa fita crepe, tem gente que usa cola, né? Para fazer com que a primeira capa esteja bem aderida. Porque você vai começar a imprimir. Se isso se solta, já foi, não tem jeito. Para, não adianta, para e volta a imprimir. Não vai ter jeito, tá? Okay? Então, por isso que ele fala assim, você quer que eu ponha o force layer mais quente para melhorar a adesão? Você quer que eu... Aí você, se você põe o first layer a 220 e o main a 195, o extrusor tem um termostato, que lê a temperatura. Então ele vai começar a imprimir, ele vai... Tá, o extrusor está a 200. Aí você manda o arquivo. Aí você vê que a máquina não começa a se mexer. Por quê? Porque ela tem que atingir os 220 graus para começar a se mexer. Aí ela faz a primeira capa a 220. Aí ela para e espera chegar a 195 para continuar imprimindo, tá? Eu não tenho problemas de momento com isso. Ou seja, eu ponho sempre o mesmo. Mas pode ser que amanhã, isso que é muito bacana, nós estamos vivendo agora uma evolução, não tanto das impressoras de PLA, mas uma evolução nos materiais que você pode imprimir. Materiais flexíveis, imagina que isso é uma coisa flexível, tá? Materiais, tem material super bonito que eu já vi, inclusive já estão comercializando, mas também já me falaram. Eu tenho um contato direto com o pessoal que vende, e a gente fala, Afonso, espera um pouco, porque está imprimindo bico, eu não vou te vender o material agora, vai imprimir bico. E aí ele fala, tudo bem, né? Mas dá vontade de falar pro cara, pô, por que você está vendendo, né? Porque o cara que está comprando não avisou, vai entupir o bico do cara e é um saco você desentupir o bico, tá? Então tem um material que é super bonito, que ele tem partículas de madeirinha dentro, que parece MDF, então fica a impressão, parece papel craft. Para a arquitetura é muito bonita. Muitos arquitetos se queixam do aspecto, né, muito plasticão que tem o material, tá? Então uma solução é esperar isso aí. Então estamos vivendo essa evolução dos materiais, com o qual a gente espera que no futuro muito próximo já tenhamos mais materiais. Então, o que acontece? Pode ser que apareça um material que o first layer tem que estar a 240 e os outros tem que estar a 170. Por isso que tem esses parâmetros para você poder jogar com eles em função da sua necessidade. Aí tem a bed, que é a cama. Aqui no Brasil muita gente chama de mesa. Tá? A mesa é a plataforma onde aquilo vai estar. Então essa é uma cama quente, com o qual ajuda muito na adesão da primeira capa. Na impressão 3D, fez a primeira capa legal e fez a segunda capa legal, você pode ir embora, deixar a máquina trabalhando sozinha. É muito difícil que você tenha alguma surpresa, tá? Agora, tem máquinas que para você realmente ter uma boa adesão, é uma dor de cabeça, tá? E realmente tem que ter muita paciência e testar vários tipos de cola e tal, não sei o quê. Uma das coisas que eu sugiro para as mulheres da Rio Grande do Sul que tem uma máquina que tem problema é botar laque de cabelo, tá? O laque de cabelo é bem legal. Ou esses sprays que tem para você fixar papel em cima do cartão de pluma, isso, tá? Só que depois para limpar a bandeja, haja o DD, entendeu? Então, é um problema. E claro, se você tem a sua bandeja sua, sem nenhum... Por que eu ponho vidro? Porque eu acabo de imprimir, eu tiro o vidro, e se eu tenho um outro vidro, eu coloco outro vidro, já começo a imprimir outra coisa, e depois eu vou tirar a peça do vidro, entendeu? Então, senão você vai ter que parar e tal. Para limpar essa cola aí é super pegar cola, entendeu? E realmente outro dia eu tenho um amigo meu que ficou assim, desesperado como tirar aquela cola, porque ela é super forte, tá?
Então nós temos o badge aqui, tá certo? Então já vimos o material e uma coisa legal também é que eu posso fazer uma cópia do material, né? Então eu faço assim, olha, agora eu tenho um PLA, esse é curioso, né? Eu tenho um PLA vermelho. Então no PLA vermelho eu gosto de imprimir a 200. Vocês vão ver que em função da diferença da cor do PLA, o ponto de derretimento também muda. Então você faz provinhas aqui, pequenininha, tá? Até você achar o ponto legal dele. Aí você já sabe qual é a temperatura legal para o vermelho. Aí o amarelo vai ser uma outra história. Você compra um rolo mais ou menos. Não, calma. Quando você compra o rolo, ele fala, recomendamos de, essa aqui acho que está de 185 a 220. Aí vai depender da questão. Por isso que é super importante, por isso que está aqui também, para alertar, porque o mercado agora e tal, Ana Maria Braga, Pro Nacional, saindo muito essa aqui, printer, que apertar botão, isso aqui e tal. Aqui não tem nada a apertar botão. Aqui você tem que quebrar a cabeça mesmo, entendeu? E o pessoal que tem printer sabe como é que é o negócio, não é uma coisa assim tão simples. Também não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu me surpreendi que realmente toda a minha vida com fresadora, eu acho isso aí mais enjoado que uma fresadora. É mais enjoado. Porque muito pequenininho, 0,0 tanto, na fresadora é uma coisa mais, fácil, tá? Muito bem. Printer não preciso fazer nada, já está toda o tamanho máximo, não sei o que, porque já vem presetada mesmo, né? Isso aqui tá. Então agora nós vamos, uma coisa bacana também, que nós podemos ter, que eu estava falando para você de valores, né? Eu posso ter aqui um valor por hora que eu quero cobrar, então tá, eu quero cobrar R$50 por hora para minha máquina. E no style, tá, aqui, no material, e além disso eu quero cobrar R$30 por centímetro cúbico, tá? É mais ou menos esse valor aí, depende um pouco da máquina do cara, né? Tá. Então ele vai fazer um cálculo de quanto vai custar isso aí, tá? Eu preciso fazer o slice. Tá? Vamos fazer o slice? Tudo bem? Aqui nós vemos que tem altura de 50 milímetros. Se eu quero fazer mais objetos, eu também posso. Tá? E se eu quero também, eu posso importar um outro estéreo que está aqui do lado, botar vários STLs e fazer o slice de todos eles ao mesmo tempo para preencher a bandeja e deixar a máquina trabalhando sozinha. Muito bem. Então nós vamos fazer só um e vou lá no slice. Então ele está calculando aí cada uma das capas, esse plano azul está passando por aí, tá? Deveríamos ter feito uma peça um pouco menor, porque está muito tempo, né? Que capas você conseguiu? Exatamente. Aqui eu consigo um acabamento melhor, você lembra? Você está com 0,15. 0,15? É. Você falou 0,5. 0,05 ficaria 3 vezes melhor que isso aí. Aí também depende um pouco. É que nem um pouco assim. Eu vou fazer uma comparação e espero que vocês entendam. É um pouco que nem fazer render. Entendeu? Você quer um render rápido? Vai sair rápido, mas não ficar tão bom. Você quer um render melhor? Vai demorar mais para calcular. É um pouco parecido. E a malha difere do desenho? Tem um raciocínio, né? Aqui, se isso é mais complexo ou menos complexo, para a máquina é exatamente igual. A gente tem falado ontem também, tá? Ou seja, uma CNC cortar reto ou não, ela está igual. Né? O que sim vai interferir aqui em algumas questões é a qualidade do material que você vai colocar. E eu, pessoalmente, também sou assim muito... É uma questão de como é que eu posso dizer? Eu gosto que se veja as máquinas. Tem muitos que falam, pô, agora eu vou lixar isso aqui. Cara, porque isso aí é um protótipo, né? Entendeu? Então, também é uma questão pessoal minha, entendeu? Eu prefiro fazer mais rápido. Eu sei que dá para fazer melhor, se eu fizer 0,5, mas de repente eu tô com pressa. Né? Depende também um pouco, o que eu acho que é muito bacana, a gente faz muito isso na universidade, em que ponto uma impressora 3D pode te ajudar você no seu processo de design do teu produto, entendeu? Então tá, eu estou fazendo uma escova de dente, tá lá no computadorzinho, fiz render, não sei o que e tal. Depois eu falo, puta, eu quero testar essa escova, aí você imprime, aí você vai ver, puta, não gostei, eu quero botar umas coisas para ficar melhor a aderência na mão, não sei, alguma coisa, o tamanho tal.
Aí você vai pegar, vai no teu design, vai refazer o seu design e vai voltar a imprimir. Esse é um processo que eu acho super bacana. Por isso que eu não acho legal, por exemplo, eu moro no IED de Barcelona, né? Estou com uma briga séria com eles porque eu falo para eles, cara, temos que ter na escola. Porque não adianta falar para o cara imprimir não sei aonde, porque na hora que ele for imprimir, aí voltou, aí vai querer retocar, tem que voltar, entendeu? Então, na minha família tem um negócio que fala assim, espaguete é bom quando está quente, quando esfria fica ruim, entendeu? Então, e eu vivo isso, né? Porque a gente fez um negócio aí em janeiro na outra universidade, e foi fundamental esse negócio. Desenha, imprime. Retoca, imprime. A evolução da qualidade do design foi super rápida. Se eu tenho que mandar não sei para quem, aí eu receber, não sei o que, eu já estreiei. Já, né? Entendeu? Eu acho que isso aí é bacana também. Questão de precisão desse redação, mínimo. Trabalho de matéria. Mínimo. Evidentemente, a gente está falando do Fusquinha. Se tiver uma Ferrari, ela vai ter uma performance muito melhor. Você vai pagar por isso, entendeu? Não é... Muita gente fala assim, pô, essa impressora custa, sei lá, 7 mil reais. Tem impressora de 2 milhões de reais. Então você não tem como... Então as pessoas, não, mas é tudo impressora 3D. Não, cara, essa aí é bem diferente da outra. Só que a outra, o material é mais caro. A gente estava lá na PUC do Rio, tem máquina que demora meia hora para ela se auto... não sei o que, para começar a imprimir. Então às vezes você tem que imprimir um negócio rápido, não dá para aquela na Ferrari. A gente vai fazer um Fusquinha, também material mais barato, etc. Então o que acontece agora? Se eu vou no Model mais Parts, olha que bonitinho. Nós temos aqui, mudei de visualizador, tá? O modelo agora ele fica parece um fantasma, né? Eu posso orbitar, não sei o que e tal. E vejo aqui o famoso skirt, esse amarelinho aqui. Eu gosto do skirt porque é a primeira coisa que ele vai fazer. Então, me dá segurança. Tem muita gente que fala, mas por que você põe isso? Eu não sei. Eu gosto. Exatamente. E, então, vai gastar material? Não, cara, é uma voltinha de nada. Então, como é que nós estamos lá de... Tudo bem. Sem segurar isso. Lugar ou a gente arruma uma cadeira. Será que eu posso puxar uma daqui? Por favor. Não, fica só dentro. Você vê que está acabando a luz e não toca por conta. Acho que tem alguma... Que deu? Cuidado que tem essa câmera que está gravando. Opa, então eu tô... Então tá, o que ele fez? Ele fez aqui, ó. 1, 2, 3 loops. Por que ele fez 3? Porque a gente falou para fazer 3, tá? Né? Isso aqui lá no style, 3. Aí ele fez essa capa, ó a capa que nós estamos. Lá, aí ele vai subindo até ali em cima ele já vai fechar de novo, tá? Então ela vai ser uma peça bastante oca. Se a gente tocar nela, ele vai escutar tec, porque ela está bem ocona por dentro mesmo. Mas aí outra vez, professor, por que ele põe 10, 20? Não sei. Depende. Essa palavra depende é muito importante. E aqui também ele tem um outro negócio que eu gosto também, do pessoal, que é aqui, ó, vendo aqui o pet, tá vendo aqui, ó, ele vai fazer, primeiro vai fazer isso aqui, depois ele vai fazer isso aqui, depois o azul clarinho sempre é o perímetro mais externo, e vocês veem que quando ele faz o perímetro externo, a velocidade é menor. Quem foi que programou isso aí? Foi o Félix, não fui eu. Já tá, então eu confio no taco dele. Se eu quiser mudar, eu posso mudar, mas, né, tá? E aí você vai vendo o desenvolvimento dessa capa aqui pro Bambu. Aí você vai ver o desenvolvimento dessa capa aqui. Falou quanto vai demorar. Essa peça demoraria 8 horas. Tá? Ela vai custar... vai demorar... Ó, R$910 seria ela. Tá? Por causa do tempo e tal. Isso eu botei o valor para vocês verem que dá para pôr valor. Isso não tá, né? Mas eu posso botar ela, e ela já está em fast. Se eu botar ela em precise, vai para 13 horas. Tá? É uma peça grande, tá?
peças grandes demoram mesmo. Aquela peça que vocês viram na vermelha são 18 horas. 18 horas, tá? Então aí você pode jogar aqui, como é que você quer. Fast e precise, outra vez. Fast, mais rápido, pior qualidade. Precise, mais lento, melhor qualidade. Você decide, tá? E no final das contas nós fazemos um save. Então o save, ele vai guardar toda essa configuração e vai gerar o famoso G-code. Aí podemos enviar. Então sempre a pessoa pergunta para mim, tá? Eu posso enviar o STL diretamente do Rhino para a máquina? Não, não pode. Você vai ter que passar para um outro tal. O Luiz Fraguada, que deve conhecer, está desenvolvendo um plugin do Rhino para enviar diretamente do Rhino. Para qual máquina? Para qualquer máquina. Você vai gerar G-code dentro do Rhino mesmo. Também há algumas que têm software direto na máquina. Mas aí, em vez de estar configurando o computador, está configurando a máquina. Eu tinha uma Ferrari lá na universidade, mas aquilo era preciso configurar na máquina. Tudo. Mas ela era do tipo, bem, já é antiga, tem uns 15 anos, mas ela era do tipo material de enchimento, portanto faz toda a cama em material secundário barato, faz o acabamento em branco e o enchimento, este aqui não é com o mesmo material, é com o material pobre. Sendo louco, ele fica lá perdido, se tiver algum buraco, dissolve, mas é ácido. Problemas de segurança, tal, máquina para dissolver, mais eletricidade, mais uma série de coisas. Então, a praticidade de uma máquina desse tipo é que ela é portátil, não é só de um vapor no outro, não faz cheiro, é diferente, não faz barulho. Não tem mesmo cozimento sequer de energia. Exatamente. Agora, claro, não vai ter a mesma qualidade final da outra máquina, entendeu? É mais nova, para você quem sabe. Tá. E agora nós vamos fazer o save. Aí vou guardar teste 1 de code. A máquina, ela tem divã, o processador interfere muito na matemática. Não. O Mac sofre muito. Eu não uso Mac. O que você acha, Matias? Não. Não vai chegar aí. Tá. Muito bem. Agora nós temos o nosso folder. E nós temos aqui o teste 1 de code. Aí eu vou dar um Enter. E agora nós estamos vendo aqui o código, né? O algoritmo, né? Então ele fala, esse algoritmo ele foi feito num programa chamado KeySlicer, da versão Pro, a versão Pro custa $15, tá? A versão Pro que ela te permite é você colocar vários objetos diferentes. Na versão não Pro, você pode ser só um objeto. Você pode repetir esse objeto, mas só um objeto. Inclusive foi muito curioso porque eu falei, mandei um e-mail para ele, falei, olha, me passe o número da sua conta, né, para os Estados Unidos, para eu mandar o dinheiro para vocês, $10. Os caras me mandaram, a resposta foi, ó, toma aqui o seu código. Se não quiseram me cobrar os $10 ou $15, né? Eu achei meio estranho. Visto o cara que trabalha, isso não sei. Tudo bem, aí nós temos aqui toda a questão do algoritmo, né? Então ele fala qual é o tamanho de cada coisa. Isso aqui, evidentemente, se qualquer número que eu alterar aqui, eu vou alterar o código do envio para uma afiliada. Aí ela começa, né? Todo com XY, todos os movimentos que ela tem que dar, né? E cada um dos níveis que ela vai fazer, então isso aqui não precisa analisar nem nada. Só mostrei para vocês verem. Tem muita tal. Então, aqui, se a gente tivesse agora que imprimir na máquina, a gente tem duas opções, que é uma é colocar isso no SD card, coloca aqui no computador, joga o G-code para dentro, vou lá na máquina, ela tem um dispositivo, coloco o SD card lá e ela lê diretamente do SD card, com o qual eu não preciso ter um computador dedicado à máquina, tá? Ou conecto a máquina por USB no meu computador e envio pelo USB, tá? Ele vai usando a máquina. Não tem limite. É o limite do cartão. É o limite do cartão da memória. Os arquivos, geralmente do G-code, não são arquivos muito grandes, tá? Eu já tive problema de falta de memória com fresadora. Sobretudo porque eu tinha uma fresadora que não tinha buffer. Então, ela tinha que analisar. Eu tinha que, sei lá, arquivo parrudo mesmo, grande, né? E ela demorava meia hora para... Então ela só disparava quando recebia toda a informação, porque ela não tinha buffer.
E às vezes ela começava a se mexer e eu via que tinha um problema, parar, voltar a mexer e esperar mais meia hora para esperar a fresadora começar a se mexer. Nesse caso não, ela vai, se você ver no leitorzinho dela, ela está processando e está mandando. Entendeu? Nunca tive problema com esse tipo. Agora nós vamos para um outro software. Pois não, então quando está imprimindo tem que deixar o cartão ou a máquina dentro. Exatamente. Por isso ela não carrega na memória dela. Ela vai precisar. Exatamente. Ela precisa ou do SD card ou do computador. Exatamente. Tá? Se eu recomendo, assim, para impressões de mais do que 1 hora ou 2 horas, o SD card. Para uma coisinha, um teste assim, você manda direto do computador. Exato. Importantíssimo. Tem que desligar todo o negócio de salva. Como chama? Energia. O monitor também não pode entrar em não pode ter hibernação, nada. O Energy tem que estar todo solto. Porque se ela entrar em hibernação, a máquina para. Por isso que é melhor o SD card. Agora, para coisinha pequena, você pode mandar direto para a máquina. Tanto faz, na verdade. Tanto que a máquina pode ser comprada sem o dispositivo, sem o display, para a gente que só manda no computador. Eu não recomendo, tá? Porque às vezes você, por exemplo, o meu computador é um computador meio precário. Eu já percebi que às vezes ela está trabalhando, eu estou navegando na internet e ela dá umas paradas. Então, o computador é bem, tá bem. Fala pra ele que a sugestão não foi assim. Que a gente tá aqui com o espaguete quente. É o seguinte, nós estamos quase acabando já, tá? Agora eu vou lá no Repetier, que é um outro software também open source, mas já está todo optimizado para a oferta. No Repetier, aqui está vendo o Connect, se eu tivesse com a máquina aqui do lado, eu vou aqui no Connect, e ela já começa a responder aquilo que eu faço aqui. O que eu gosto muito de trabalhar aqui é esse controle manual dela, que eu posso mexer ela com X, Y, Z, tá? Então não tem sentido agora de falar, não está com a máquina conectada. Mas eu vou fazer aqui e aqui também eu tenho dentro do Repetier, porque é o seguinte, no Key Slicer eu não consigo mandar ela imprimir. Eu só gero código, eu não consigo mandar ela aqui. Eu tenho que ir lá para o Repetier, e do Repetier eu consigo mandar. Ou do Key Slicer, pego o G-Code e boto no SD card, sim, ele vai aqui. Então eu vou fazer aqui um load do meu arquivo, que era teste 1, né? Tá? Tá vendo? Aqui ele já está programado, já é o G-Code. Eu estou visualizando aqui o meu G-Code. Tá? Eu consigo ver aqui quais são as show single layer. Eu posso ver um layer, ele está processando aí. Ó, tá vendo? Agora eu estou analisando esse layer aqui, da mesma maneira que eu fiz lá do outro lado. Tá? O bacana daqui é que eu posso fazer um start print e ela começa a jogar lá. Tá? É o mesmo G-Code do outro. Então, o que é importante ver aqui, que tem outros três softwares que também vão fazer código, que é o Slice, o pessoal chama de Slice, na verdade é Slick 3E, tá? Mas ele é conhecido como Slice. Tem o SFAT e tem outro chamado Cura Engine. O Cura Engine eu nunca usei, tá? Eu já usei o SFAT, tem bastante tempo usando o SFAT, que também já está todo pré-setado, tá? Então, o que acontece com o SFAT é o seguinte, tá? Eu vou nessa setagem aqui, normal quality, e vou em configure, não se assustem, tá? Então ele é um programa com mais capacidade de mudar coisas do que o Key Slicer, tá? Ele é bem completo mesmo. Só que aqui já tem o jitter, ele vai ter muitas coisas do outro, só que ele é mais, tem o skirt, tem o speed, olha o speed dele, tá vendo? Ele tem vários parâmetros para você controlar, tá? Então já está aqui no trabalho aqui, o FedEx recomenda trabalhar com 70 no normal. Se a gente vai no draft quality, no suporte,
e vamos no speed, ele já vai para 120 milímetros por segundo. Essa máquina aguenta imprimir até 120 milímetros por segundo. É uma máquina extremamente rápida nesse sentido, tá? Se você botar 120 milímetros na sua máquina, você vai ver a sua máquina saindo pela janela, tá? Porque essa aqui ela é pesada e ela aguenta as vibrações que ela vai ter que ser submetida, tá? Então aqui também dá pra gente fazer o fio, né? Como eu quero o preenchimento dela e tal. Isso aqui eu recomendo que o pessoal assim, vá entrando devagar no SkinForce, porque tem muito parâmetro. Ele gera um código, é mais lento que o KeySlice, tá? Só que ele é mais completo. Você entra aqui na ajuda dele, também não se assustem, né? É aquelas ajudas que não ajudam praticamente nada, né? Entendeu? Você vai ter que entrar aqui no SkinForce mesmo, no Analyze. Tem até uma outra ajuda que é um pouco mais, essa aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo? Então quando eu entro em ajudas, aí você começa a ver um monte de hiperlink, né? Ela vai se desdobrando, aí você entra aqui, tem outros hiperlinks e tal. Mas é realmente para profissionais que querem realmente entrar a fundo e dedicar a sua vida para a impressão 3D, é um software que é recomendado de ser analisado, tá? E aí também o Félix vai trazer um outro aqui, que é o Slicer, que esse aqui é mais amigável, tá? Ele é bem mais simples e bem popular também, tá? Ele vai ativar... Tá? Pronto, abriu uma outra janela. Essa aqui. Ó, tem uma nova versão, tá vendo? Isso aqui é bem legal também. Tem nova versão, a gente vai e aceita para ter uma nova versão, né? Então vai ter aqui, infio, tá vendo? A gente já sabe o que é um infio. Ele tem outros patterns para fazer infio. Esse também é um software legal de ser trabalhado, Speed. Você tem que colocar, o que ele está pegando aqui? Uma setagem que o Félix fez também. Então a gente confia que ele fez uma setagem legal porque o cara testa pra caramba. Entendeu? Então, em vez de quebrar a cabeça, a gente vai e pega a receita dele e vai saber que a coisa vai estar funcionando. Tá? Pelo repetir. Então, aqui dentro do repetir, em definitiva, nós temos 3 fatiadores. Já carrega. Exato. Então eu vou no Slicer, eu vou aqui no Configuration, e aí eu vou qual é que eu quero mudar, né? Eu quero ver como que ele está sugerindo no High Quality, o que ele está sugerindo no Extreme Quality, tá vendo? Porque ele está colocando todos os perímetros com 40 milímetros por segundo no speed, ele não alterou esse valor, tá? Mas é um software, eu recomendo hoje o Slicer. Eu estou tendo muita, estou gostando muito do programa. E olha que ele não fez suporte, tá vendo? A gente mandou ele fazer, mas ele não fez, porque ele viu que não precisa fazer, tá? Por que ele não fez? Porque no suporte, aqui, onde está? Não, ele não explicita isso, tá? Tá vendo aqui, ó? Por mais que eu fale, ele não vai fazer porque ele não pega o ângulo necessário. Mas aqui, nesse aqui, no Slicer, tem um lugar específico que fala a partir de que ângulo você não quer fazer isso. Você pode falar, a minha máquina está indo bem, estou imprimindo a 50 graus, sem suporte, vamos tentar 52, 55, até ver que cai mesmo, entendeu? Mas a Félix recomenda até 50 graus ele aguenta, ele responde por isso. A partir daí você tem que assumir. Ele está falando do suporte, essa peça foi feita sem necessidade de suporte, porque tem garantia. Muito bem, meus amigos, alguma pergunta? Nós estamos acabando a primeira fase. Se eu fiz todas as configurações ali no Google e depois passo para aí, e daí configuro, aí no caso eu configuraria de novo, ele refaz... Não. Uma vez, por exemplo, nós já temos com o nosso G-Code aqui, em algum lugar aqui. Então no caso configurado lá... Ele já tá... Do jeito que estava lá. Do jeito que estava lá. Aqui eu Agora tenho... se eu mudar ali... Não, ele não vai... Veja bem, tem que essa pergunta. Eu estou vendo que eu já fiz. Isso aqui já está pronto para ser impresso. A única coisa que eu vou fazer é o Start Print. Se eu quero slicear ele nesse programa, eu vou chamar o meu STL, esse STL daqui, ele está carregando esse STL,
E esse STL que eu vou. Aí Aí eles podem alterar. Aí eu posso alterar, porque eu vou slicear ele agora. Aqui, eu já fiz as minhas decisões, já foram tomadas a priori. Eu só estou colocando ele no repetir para mandar para a máquina. Porque esse cara aqui não consegue mandar para a máquina. E ele aceita, mesmo que faça uma loucura, ele vai aceitar. Vai aceitar, vai aceitar. Ele não vai falar nada, entendeu? E você salva, né? Isso que você fez, você salva com um templatezinho. Ele não salva, aqui não tem save package STL. Mas você salva o objeto, mas o que você ajustou, você salva. Sim, sim. Você salva, boa pergunta, você salva estilos. Ele não salva a sessão. E o repetir também não salva a sessão. Esse save, ó, save screenshots, tá aí. Você vai ter o modelo, você vai ter o produto, você vai ter salvar o ajuste que você fez. A questão é Printer setting, não é? Você não quer imprimir a cor, a 4, a 2, a sei lá também. Acho que a sua pergunta é o seguinte, eu tô analisando isso aqui e não gerei ainda o meu G-Code. Eu vou continuar amanhã. Eu tenho que deixar o computador ligado. Se eu fecho essa sessão, acho que é essa a pergunta. Ou eu abro o modelo e aplico o preset que eu fiz. Exatamente. O que você salva é preset, copy style. Vou falar. Não tem rodar de novo. Exatamente. Vou ter que rodar ele de novo. Você não consegue guardar. Nem aqui, nem no Cura, esses programas não fazem isso. É que nem tá, eu estou no Rhino. É tipo assim, que eu estou no Rhino e eu preciso acabar meu projeto agora porque imprimir, porque amanhã eu não consigo editar ele. Nos programas de geração de code, não rola isso, vai ter que definir tudo agora. Também não é. Você demora 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Mas hoje eu estava falando ontem com o Alexandre e a gente. Diga lá, Maurício. Se a gente colocar vários objetos e posicionar independente da que o professor imprime, não tem como salvar esse objeto que estava nos objetos posicionados. Né? Ele vai salvar só o. Aí que tá. O que eu faria nesse caso, Maurício? Boa pergunta. Eu boto meus STL tudo no Rhino. Agrupo ele no Rhino. Ponho ali e tal. Aí eu guardo. Aí você vai guardar um único STL com todos juntos. Vou no Slicer, ou no Slicer e batio todos ao mesmo tempo. É a mesma coisa, se eu não grava todos juntos, ele vai fazer uma cama com eles todos ou ele vai fazer uma cama por objeto? Cama por objeto. Por geometria individual. Por geometria individual. Tenho essa aqui, tem uma outra peça, não sei o que, ele vai fazer individualmente. Não, eu já fiz várias impressões assim, um monte de coisa diferente. Ele vai fazer, a análise que ele vai fazer vai ser exatamente igual a essa. Vai ter uma caminha aqui, outra para o outro, um objeto e tal. Você montou as várias peças aí, você salva de volta. Não. Eu estou vendo aqui que ele tem um negócio chamado Save Packet STL. Pode ser que seja. Eu imagino que sim, nunca usei. Pode ser que sim. Não tem muita coisa aqui, né? Preferências também não tem muita coisa, aqui tem uns warnings, você pode mostrar, colors, nem mexi nisso aqui, acho que é cor de background, como é que eu quero, aí ó. Essas besteiras. Palmeiras vai Colocar preto e vai dar cor. Ok, agora eu quero pegar o by default, gente. Você quer o background, né? Era branquinho, não é? Qual? Era aqui, né? Era. Mais perguntas, porque agora a gente vai começar com a segunda sessão, que não será igual à primeira sessão. Eu não vou ficar repetindo. Vai ser mais Rhino Camp. Tá? Nós vamos dar uma palhinha de repente aqui, mas vai ser mais pensando para o Rhino Camp. Tá? Perguntas? Fácil? Tranquilo? Sim? Obrigado, então. Todo mundo tem o meu e-mail, podem mandar e-mails, perguntas, sei o quê. Obrigado, Suzana.